Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar de fake news. As fake news são as notícias falsas na tradução literal do inglês, mas elas são muito mais do que isso. Tem como objetivo a divulgação proposital de um tipo de informação que é boato, mentira e, na maior parte das vezes, é forjada. O impacto disso é gigantesco. Geralmente, as fake news têm um conteúdo que chama a atenção porque são apelativos e sensacionalistas. Estudos mostram que elas viralizam 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos 3 últimos meses da campanha presidencial, as notícias falsas sobre as eleições geraram quase 9 milhões de reações, compartilhamentos e comentários nas redes sociais. Aqui no Brasil, as fake news se popularizaram nas eleições de 2018. Segundo o estudo do BuzzFeed News, as 10 notícias falsas mais populares relacionadas à Operação Lava Jato tiveram maior engajamento do que as 10 verdadeiras. Mas o que fazer para evitar uma fake news? De que forma elas podem prejudicar a sociedade? E, principalmente, qual a importância de se discutir as fake news? E para falar sobre esse assunto, aqui comigo está o Everton Viana. Ele atua há mais de 20 anos com tecnologia e está entre os 10 maiores influenciadores digitais da área, além de prestar consultoria sobre boas práticas na internet, inclusive sobre as fake news. Eu também converso com o Tiago Valadares, ele é especialista em comportamento digital, sócio da Seven Grupo Digital e é empreendedor no mundo digital há mais de 10 anos. Já criou um site de compra coletiva e uma empresa de games. Olá, boa noite, sejam Boa noite. bem-vindos. Antes da gente Boa noite. começar o nosso programa, eu queria que vocês acompanhassem aqui no telão a nossa repórter Camila Moraes. Ela foi nas ruas para saber a opinião das pessoas sobre as fake news. Vamos ver. Você sabe o que é fake news? Sei. São mentiras que eles contam na internet passando por verdadeiras. Você já caiu em alguma fake news? Sempre vem, né? E normalmente eles usam sites parecido com sites de confiança. Aí você acaba meio que olhando e não prestando muita atenção, que na verdade nem é o site que você está acostumado a ver. Qual que é a sua ferramenta? O que você faz normalmente para você não cair nas mentiras da internet? Olha, é complicado. Na verdade está difícil de acreditar no que você vê na internet. Se você desconfiou um pouco, vê que é meio assim, é melhor procurar melhor a fonte, porque a maioria das coisas hoje o povo está mentindo. Então, para a gente explicar melhor para o telespectador, o que são as fake news? Ela está muito bem informada, né? São notícias falsas e com diferentes propósitos, seja para disseminar alguma ideologia, até para denegrir a imagem de alguma pessoa, ou até mesmo para gerar ali algum benefício próprio através de monetização. Então, são notícias falsas que se espalham em vários meios pela internet. Tiago, você que trabalha, no mundo digital, como é que as fake news prejudicam no seu trabalho? E explicar um pouquinho do que você faz. Bom, eu já estou empreendendo há 10 anos, no mundo digital, com grandes celebridades e personalidades, e elas realmente podem destruir vidas, né? Assim como carreiras e, quem sabe, até um pouquinho da vida pessoal ali que pode se abalar. As fake news, elas no fundo têm um problema muito sério, que é quem divulga. Quem divulga é tão culpado do que quem escreve, só que quem escreve tem a maldade de escrever. E muitas vezes essa pessoa tem um objetivo por trás disso. Mas quem divulga, que faz isso na inocência, né, e uma inocência até meio maldosa, essa pessoa tem que tomar cuidado. Eu achei legal a fala dela, que ela disse que quando você desconfia um pouquinho, você tem que ir atrás, e que essas fake news, geralmente, elas retratam sites que você já conhece. Então, por exemplo, ele pega um print do UOL, ou do Terra, ou do G1, de algum site de confiança, e aí ele muda a notícia. Então, é como se você tivesse tirado o print de alguma coisa, falando, olha o que saiu na capa do G1, olha o que saiu na capa do R7 ou de qualquer outro grande site. Só que aquilo nunca aconteceu. E quando você recebe aquilo, se você não tiver o cuidado, né, de verificar em outras fontes, de colocar aquilo nos buscadores como o Google, por exemplo, você está sendo tão culpado ou cúmplice daquele que escreveu. Então, o maior problema, na minha opinião, está no comportamento digital do brasileiro, que é muito inocente no ponto de vista, vamos dizer assim, do causa-efeito. O que aquilo pode acontecer uma vez que eu passo? E eu acho que esse é um problema sério que tem que ser discutido. E como nós não tivemos uma certa educação do ponto de vista digital, né, jogaram esses dispositivos nas nossas mãos,
colocaram a gente dentro de aplicativos, de redes sociais, e ninguém parou para falar assim, bom, ok, como que eu me comporto lá dentro? Como que são as boas práticas desse novo aplicativo que surgiu? Né? Você tem um grupo de WhatsApp hoje que você tem um neto com 8, 9, 10 anos de idade e um avô com 70, 80 anos de idade. São duas pessoas de gerações completamente diferentes, de comportamentos diferentes, e é ali que estão trocando notícias, trocando informações. Como que você se comporta dentro desse ambiente? Inclusive, Thiago, daqui a pouco eu quero saber um pouquinho da sua... Você é um influenciador digital, como é que isso, as fake news influenciam no seu trabalho? Você falou do comportamento, né, do brasileiro em relação às fake news. A gente tem uma pesquisa aqui, uma artezinha aqui no VT, uma reportagem, explicando como é que são vistas as fake news pelo mundo. Vamos acompanhar aqui. Vamos lá. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos ouviu mais de 19 mil pessoas em 27 países entre os meses de junho e julho de 2018. E esse levantamento revelou que o brasileiro é o povo que mais acredita em fake news. São mais de 60% da população. Logo depois do Brasil estão a Arábia Saudita e a Coreia do Sul, ambos com quase 60%. E na sequência, vêm os peruanos e espanhóis com 57%. Este mesmo estudo mostrou que 58% dos entrevistados acreditam que são capazes de identificar as fake news e apenas 28% admitem não conseguir reconhecer as notícias falsas. Já os italianos se mostraram a nação mais desconfiada. Apenas 29% dizem que já caíram nas notícias falsas. Everton, por que o brasileiro é o povo que mais acredita em fake news? Eu acho que tem muito dessa questão que o Thiago falou, né, de conhecimento tecnológico, né, a gente está aprendendo ainda a ser inserido nessas redes sociais. Eu acredito que até mesmo aqueles 58% que disseram que são capazes de identificar, Pois muitas vezes né? acham que é capaz, mas muitas vezes acaba caindo, porque a tecnologia ela acaba avançando, as pessoas que geram fake news, né, elas vão se modernizando também, vão utilizando ferramentas cada vez melhores para ludibriar justamente, né, o usuário. E muito das notícias falsas que vão sendo disseminadas também na internet, ela tem como fonte bots, né, que são os robôs que começam a disseminar aquela informação e aí depois cai, né, no usuário comum. Então é por isso que elas viralizam muito mais rapidamente do que uma informação verdadeira. Essa é uma das explicações? Também, mas ela tem um motivo porque são sempre notícias sensacionalistas, notícias que às vezes comovem, né? E a pessoa sente a necessidade de repassar aquilo achando que está causando um benefício e muitas vezes está fazendo o contrário. Então, é bom lembrar que a tecnologia está evoluindo, os meios para identificar existem vários, né? A gente tem que pesquisar não só uma fonte, mais de uma fonte, tem as agências que checam, né, os fatos para você verificar, mas eu também confesso que eu já caí. Né? Pois é, você é um influenciador digital. A fake news para você, ela tem que ser muito... Quando você passa uma informação, você tem que checar Sim, várias vezes, né? Muito. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo de tecnologia e muitas vezes eu noticio, né, as informações. E eu tenho que checar bastante as fontes para trazer uma opinião em cima de um fato que seja verídico. Algumas coisas, a notícia no jornalismo, eu não sou jornalista, né, mas eu acabo opinando sobre vários assuntos ligados à tecnologia, tem aquela dinâmica que você tem que noticiar rápido. Eu acho que muitos equívocos que ocorrem na mídia de divulgar uma fake news é o tempo, né, porque hoje você tem que chegar e divulgar aquela notícia rápida. Então, muitas vezes, o jornalista não tem tempo hábil de verificar várias fontes antes de divulgar a notícia. E muitas coisas que eu faço, às vezes, no meu canal, eu coloco como rumor, né? Às vezes sai uma notícia, um produto que sai uma imagem vazada, alguma coisa, não sei se é verdade ou não. Na tecnologia a gente entende como rumor, mas aí quem já está lendo sabe que pode ser um rumor ou não, né? Agora, em questão de notícias falsas, eu acho que sim que o usuário tem que ficar muito atento e desconfiar sempre. Ô, Thiago, nessa mesma pesquisa do Instituto Ipsos, tem um outro dado que a gente não colocou ali, que 7 em cada 10 brasileiros, eles sabem diferenciar entre notícia falsa e entre notícia verdadeira. É um contrassenso, né? Eu estou bastante com o Everton aqui, que eu acho que o brasileiro ele acha que sabe diferenciar, mas ele não sabe, né? Isso, quando você pergunta para ele se ele sabe diferenciar, acho que atinge ali o ego, algumas coisas nesse sentido, ele não vai Fica querer... com medo de falar que não sabe, né? De falar que Eu não sabe. caí numa fake news já esse ano do DPVAT, porque caiu a fake news, veio a notícia que você tinha que pagar naquela data para obter o desconto.
Aí eu já fui correndo para pagar, para ter desconto. Depois que eu fui descobrir que não tinha nada daquilo, que eu já estava, né? Então a gente acaba, muito da fake news às vezes é pelo imediatismo, como eu falei. Sim. Então nesse caso, como né, é uma coisa que fala assim, eu mexer comigo, falei, deixa eu, não tinha tempo para pesquisar, já fui logo pagar e já fui avisando alguns amigos, né? Então, olha só, às vezes a gente é pego, né? Então, Antes de fazer, você já avisou, porque você tinha visto a notícia. Ô, Tiago, você que trabalha com celebridades, né? Você trabalhou com celebridades. É muito mais difícil, porque a pessoa, além de estar sendo vítima de uma fake news, ela também é uma celebridade. Então, isso viraliza ainda muito mais rápido. Né? Não, com certeza. A gente trabalha com bastante celebridades e aí tem uma brincadeira engraçada, engraçada, não é engraçado, mas que acaba depois virando dentro da internet, que é quando eles matam a celebridade, né? Então, Silvio Santos morreu, não sei quem morreu, Joãozinho morreu e tal. E aí aquilo viraliza, e o que acontece com a celebridade? O pessoal começa a ligar para ele, mas e aí, você tá morto, você tá vivo, o que aconteceu? Você tá no hospital? E nada aconteceu, foi aí geralmente um menino, um adolescente que cria essa notícia, nesse caso com o objetivo de monetizar, porque uma vez que você tem uma notícia viral, você tem uma audiência muito grande dentro daquele blog, aquele blog ganha dinheiro com os anúncios vindos do Google ou de outras plataformas, né, de ad servers, que são esses serviços de anúncios, e aí o menino ganha lá dinheiro 2, 3 dias, depois tira o blog do ar e deixa alguém aí com uma bucha aí que fica metade de uma população acontecendo. E é engraçado que a fake news se propaga, mas quando você desmente, não. Então, o que a notícia verdadeira acaba... Que a notícia verdadeira replicando aquela falsa. Então, quando acontece alguma coisa, seja no ponto de vista da política ou do entretenimento, e aí aquilo vaza, e depois se descobre que aquilo era falso, você não vai divulgar de novo para todos os seus amigos falando, olha, aquilo que eu falei, que eu compartilhei com vocês, não é verdade. A pessoa fica com vergonha. Fica. De falar que caiu numa fake news, né? Então aquilo fica lá uma verdade, acaba virando uma verdade quase que velada lá. Agora, existe diferença da propagação da fake news nas diferentes redes sociais e nos aplicativos de conversa? Sim, eu creio que existe, né? Acho que o principal replicador é o WhatsApp, né? Onde mais se dissemina a fake news e principalmente porque está fácil, né? O tradicional grupo da família, né? E o anonimato, né? O WhatsApp você compartilhou ali, é como se ninguém viu, só você viu que eu te compartilhei, né? Quando você publica no Facebook, no Instagram, no Twitter ou em qualquer outra rede social, aquilo lá está exposto para todo mundo. E geralmente quando acontece isso, você vai ver lá os comentários, o segundo, o terceiro comentário, vai vir alguém falando, eu acho que é fake, olha, dá uma olhada melhor. A pessoa, se ela tem um comportamento digital mais ético, ela vai e deleta ou ela se desculpa, né? E aí você vai ter quase que uma reparação daquele erro. Mas no WhatsApp não, no WhatsApp você sai no seu grupo da família, na sua E até você chegar em quem começou aquela notícia. É muito difícil identificar quem começou a notícia, né? E dá pra gente, a gente viu os brasileiros, agora dá pra gente também traçar um perfil, se são os mais jovens, os mais velhos, porque acabou de sair uma pesquisa da revista Science dizendo que os idosos são os que mais, eles divulgam 7 vezes mais as fake news, compartilham. Vocês acham que os idosos realmente, eles compartilham mais porque eles só leem o título da matéria e vão lá e compartilham? Olha, nas redes sociais, por experiência própria do grupo de família, eu acredito que sim. Eu acho que a pesquisa... Mas até acho que por inocência mesmo, né? A nova geração já está crescendo, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, eles já estão crescendo nessa geração, essa questão de comportamento, né, já vai sendo moldado desde cedo. As pessoas mais idosas, elas estão sendo inseridas num contexto totalmente diferente do que é para elas. Então, elas já têm uma certa dificuldade com a tecnologia, né? E ainda tem que tratar ainda a questão de fake news, acaba complicando demais. Com certeza. E elas têm esse espírito de solidariedade, né? Normalmente, quando elas compartilham, são coisas assim, é para ajudar a menina que está sofrendo de câncer, compartilha. Mistura muito também, tem a questão do fake news, que mistura muito com spam também, né? Que é aquele que é os correntes, que é um propósito um pouco diferente, que é fazer você clicar talvez num link malicioso, né? Então, você já teve alguma experiência aí que você possa contar para a gente no seu trabalho? Olha, muitas, na verdade, né? Mas eu queria até fazer um relato muito baseado no que o Everton falou da mídia. A mídia, ela tem sim uma culpa muito grande em tudo isso que acontece e como isso se propaga por ela não poder se aprofundar, talvez pelo tempo, né? E por muitas vezes ela ser partidária no sentido de ela ter um lado que ela quer defender mais. Então, ela prefere acreditar em algo que é dito e levar ali para frente. Tem um documentário americano que eu indico para os nossos telespectadores aí assistirem, ou o pessoal que assistir depois desse programa no YouTube, que se chama I'm Still Here, né? Seria I am, né? Eu ainda estou aqui.
é um artista americano chamado Joaquin Phoenix, um cara bem famoso, fez grandes filmes, fez o Johnny Cash, Her, uma série de filmes. E esse cara, no momento da carreira dele, ele fala assim, olha, eu encerrei minha carreira. Eu falo, pô, mas como que você encerrou sua carreira? Você é um artista, milionário e tudo mais. E dali para frente, isso tudo é fake, tá? Mas ninguém sabe disso até então. E aí o pessoal vai indo e ele fica todo barbudo e todo esquisitão, e aí ele começa a fazer umas performances, aparecer, e ele se transforma num cantor de rapper, e ele é um péssimo cantor. E aí ele vai aparecendo, e o ápice dessa brincadeira toda, porque você só descobre que isso é uma brincadeira no final da história toda, é o David Letterman, que é talvez o maior entrevistador do mundo, né? O cara que teve o talk show mais famoso da história do mundo, convidando ele para participar, e ele nessa figura do personagem, mas... Isso tudo sendo documentado o tudo, tempo tudo todo. documentado, com uma diretora por trás, sei lá. No final da história, ele abre o jogo, ele fala que isso era uma brincadeira, e ele volta no David Letterman, e é muito engraçado ter esses dois vídeos estão no YouTube, super populares, mas ele fala dessa relação da mídia. Ele fala assim, a mídia, ela tá tão na sede das coisas que qualquer coisa que eu falar que é verdade, vocês vão acreditar. Qualquer informação que eu der para vocês, vocês vão pescar, né, que tem essa brincadeira na internet, seria pescar o clique e vocês vão divulgar isso. Que é a como busca sendo por uma cliques verdade. em todo mundo. Que é a busca do tá, clique né? em todo mundo. Então vale essa reflexão, vale a reflexão da mídia como um todo e acima de tudo que as pessoas entendam que elas têm sim a responsabilidade sobre aquilo que elas estão divulgando, sobre o que elas estão falando. Você falou da mídia tradicional. Vocês acham que as fake news são um risco para a mídia tradicional? E uma outra coisa, especialistas dizem que são um risco para a democracia, né? Sim, eu concordo totalmente com o Thiago. Esse mediatismo faz com que se gere, né, fake news. E uma coisa que a gente fala muitas vezes acaba não sendo tão válido mais, que é falar assim, procure fontes confiáveis. Mas às vezes, mesmo a fonte confiável está disseminando uma informação que é, às vezes, muito meia verdade, né? É normal, acho que em toda democracia é normal ter ali um outro veículo com uma certa ideologia para um outro lado, né? Mas muitas vezes a pessoa lê só metade da notícia, ou lê pior ainda, lê só a chamada, porque não, é a busca pelo clique, né? Então, muitas chamadas, elas precisam, até entendo, né? A gente no YouTube, com o canal, a gente precisa fazer uma chamada que chame atenção para a pessoa entrar. Mas muitas pessoas tomam a chamada notícia como verdade e acabam não aprofundando na matéria e já acaba divulgando. E aí ali está se gerando uma fake news. E o que você acha sobre esse risco à democracia? Olha, as eleições agora foram um grande desafio para a sobrevivência das amizades, né, e das relações familiares. Por Esses quê? grupos acabaram com Muitos, relações, né? Muitos. Por quê? Você tem, sei lá, um primo teu ou um amigo de colégio que você já não vê há, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, né? A sua relação naquela época envolvia coisas fúteis. De repente você está lá se aprofundando sobre temas altamente polêmicos, né? Que a gente pode citar uma lista aqui desses temas. E a palavra escrita é diferente da palavra falada. Se nós três aqui vamos para um restaurante, né, ou como o brasileiro diz, para a mesa de um bar e debatemos alguma coisa, esse debate vai, um faz uma brincadeira com o outro, a piada, e aquilo acaba ali. A palavra escrita, quando ela está lá, que ela não tem entonação, você começa a levar aquilo para determinados pontos e você inverte um pouquinho o que o outro está falando, Tira o e aí contexto. tira do contexto, aí um fica mais agressivo, outro vai, o cara fala, mas olha o que você escreveu, mas faz 5 anos que eu escrevi isso e tal, e aquilo está lá. Então sim, é um risco, não só para a democracia, mas como para as relações, porque discutir política já é complicado. Discutir política em aplicativos que não foram feitos para isso, onde você tem pessoas totalmente diferentes, de diferentes gerações, de diferentes opiniões, realmente é uma bomba relógio ali prestes a explodir. Eu acho que essa questão, as mídias, eu acho legal que elas democratizaram a informação, então deu voz a muitas pessoas poderem opinar, né, e dar a sua opinião. Acho que isso é importante. Antes a voz estava na mão de poucos veículos e hoje qualquer pessoa na sua casa, na sua sala, pode, né, gerar uma opinião e colocar na internet. Aí o risco, né, de você saber a fonte que você está seguindo da pessoa, a credibilidade que a pessoa tem, né? E outra coisa que é o risco da democratização é a questão que muitas vezes não é possível você combater a tempo a fake news. Quando a gente está falando de um processo eleitoral, muitas vezes a fake news ela sai em um tempo ali preciso, né?
sabendo, Calculado, né, né? calculado, para não dar margem Exato. e tempo de resposta, né? Então, isso eu entendo como um grave problema. Então, aproveitando o gancho, eu preciso fazer o primeiro intervalo e na volta eu quero saber sobre, a gente vai comentar um pouco mais sobre essas questões das leis, como elas estão ao redor do mundo e aqui no Brasil. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando de fake news, as notícias falsas. Aqui comigo está o Everton Viana. Ele atua há mais de 20 anos com tecnologia e está entre os 10 maiores influenciadores digitais da área, além de prestar consultoria sobre boas práticas na internet, inclusive sobre as fake news. E eu também converso com o Tiago Valadares. Ele é especialista em comportamento digital, sócio da Seven Grupo Digital e é empreendedor no mundo digital há mais de 10 anos. Já criou um site de compra coletiva e uma empresa de games. Joguei, né, a questão das leis de combate, né, às fake news ao redor do mundo. Vamos acompanhar aqui uma reportagem e depois a gente volta a se falar. Vamos ver. Na Alemanha, o parlamento adotou em 2017 uma lei contra as informações falsas, a publicação nas mídias sociais de conteúdo com discurso de ódio, pornografia infantil e terrorismo. A punição pode chegar a multas de até 225 milhões de reais. Na França, há 2 projetos de lei polêmicos em discussão no parlamento para impedir a manipulação de informação durante o período eleitoral. Na Malásia, a divulgação de fake news parcial ou total pode levar à prisão por até 6 anos e multas de cerca de 500 mil reais. No Quênia, foi sancionada uma lei contra crimes cibernéticos e também a disseminação de fake news. A multa é de quase 100 mil reais e prisão de até 2 anos. Aqui no Brasil, 14 projetos de lei sobre as fake news estão em análise no Congresso. Um deles já está no Senado e prevê prisão de até 3 anos para a difusão na internet de informação falsa relacionada à saúde, segurança, economia nacional, processo eleitoral ou outros temas de interesse público. Vale lembrar que em junho de 2018, 10 dos 35 partidos políticos assinaram um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral para agirem como colaboradores contra a disseminação de fake news durante as eleições presidenciais. Vocês acham que uma lei ela consegue combater ou ela só é superficial? Porque até acontecer a punição, a notícia já viralizou, né? Eu acredito que tem que ser muito bem estudado todos os artigos de uma lei se isso se aplicar aqui no Brasil, né? Porque muito, como a gente fala, do conteúdo que é disseminado é por pessoas que estão ali até com um bom propósito e aí elas vão ser incriminadas por isso, né? Então, o que vai ser crime é quem cria e também quem divulga, né? E quem que vai examinar se aquela notícia é falsa ou verdadeira também, né? Então, acho que tem que se analisar bastante antes de criar essa lei. E a nossa justiça é mais lenta mesmo, né? Até Muito se mais. chegar à punição, parte ao digital, culpado, na era digital não tem tempo, né? O tempo Não. corre muito mais rápido, né? Olha, eu vou traçar um paralelo com o cinto de segurança, né? O cinto de segurança não era lei, e aí quando ele passou a ter uma multa, eu acho que o brasileiro sente muito no bolso, Sim. né? Então, assim, quando ele passa a ser uma multa, você passa a olhar para o cinto de segurança com uma nova forma. Mas se você vai para a praia ou vai para o campo, a primeira coisa que você faz é tirar o cinto. Ou seja, aquilo não enraizou, não faz parte da cultura da nossa geração. Entretanto, o meu filho, eu tenho um filho pequeno, para ele aquilo já é cultural. Se eu estou sem cinto, ele fala para eu colocar o cinto. E ele mesmo no banco de trás, ele coloca o cinto. Então, eu acredito que a fake news como um todo e esse comportamento, ele só na próxima geração, nessa meninada que vem, que ele vai realmente ter uma ética maior com relação a isso. Uma multa, acho legal, mas é o que o Everton falou, tem que tomar cuidado, o que é fake news, às vezes uma parte da história não é necessariamente fake, mas ela é sim uma abordagem parcial, quem é que vai ser culpado. Então, como a gente conhece bem o Brasil e os nossos legisladores, eu acho que fica bem, assim, bem difícil acreditar no que eles estão fazendo e se isso realmente é o melhor para o povo ou se eles estão preocupados com o que está acontecendo. Sim, muitas das fake news elas já se enquadram, né? Como calúnia, difamação. Então, já é um crime, né, que se enquadra em alguns artigos. Agora, a questão mesmo é essa de criminalizar quem divulga, que como a gente sabe,
né? O brasileiro é um país que gosta muito de tecnologia, mas ele é defasado de conhecimento tecnológico. Uhum. Ele está aprendendo aos poucos, né? Então, a gente não vai prender a tiazinha do WhatsApp, né? Não. Não vai multar ela, porque, né, tem que tomar Até muito porque cuidado. você consegue criar um perfil falso, você consegue criar uma página na internet Sim. sitiada num IP outro lá fora, país, com Sim, IP lá eu fora. acho que tem então que bater forte muito em quem cria isso, porque hoje tem agências especializadas em criar fake news, Uhum. né? Isso aconteceu muito em 2018, durante as eleições, Sim, né? então acho que tem que bater forte, né, nessa questão que é um crime cibernético, digamos Sim. assim, né? E o que eu vejo, assim, pelo menos dessas leis que a gente estava olhando ali ao redor do mundo, que elas têm talvez um caráter de, vamos dizer assim, endireitar a mídia. Eu acho que elas não estão sendo feitas para a população normal ali ou para o indivíduo em si. Eu acho que eles estão mais preocupados com grandes grupos de mídia. Eu acho que tem um caso clássico do Brasil que é o Assis Chateaubriand, né? O Chateau, considerado o rei do Brasil, foi o cara, o maior comunicador do Brasil no começo das histórias, o cara que fundou o MASP, dono do Diários Associados, e ele ia lá, ele chegava para você, Marcelo, falava assim, Marcelo, preciso que você ajude o meu amigo Everton aqui, que ele gostava muito de aviação e de obra de arte, né? Até por isso que o Brasil é tão forte nessas duas áreas. Ah, não, aqui ele é um grande pintor, você precisa ajudar ele. Aí você não ajudava ele. No dia seguinte estava lá na capa do jornal, Marcelo é pego fazendo não sei o que lá, não sei o que. Ele ia lá e divulgava propositalmente uma fake news. Então eu acho que até pelo poder que esses grandes grupos de mídia têm na mão, né, eu acho que essas leis estão sendo feitas para endireitar um pouco dessa história e isso também tem que ser feito com cautela. Aproveitando essa questão, vocês acham que os próprios grandes veículos hoje, eles precisam criar ferramentas para dificultar a vida das fake news, vamos dizer assim? Porque, por exemplo, tem aqui, o Google vai bloquear publicidade automática em sites ou canais do YouTube. Isso já é um primeiro passo contra as fake news? Sim, acho que as grandes redes sociais, como o Google, o Facebook, eles já estão trabalhando para combater fake news, né? A gente sabe que é difícil, é um trabalho bem complicado, tem algoritmos avançados para tentar já identificar quais são as fake news para já fazer uma triagem, né? E depois vai para uma parte manual, mas mesmo assim ainda acaba passando. E muitos veículos de comunicação estão adotando também setores, agências de checagem de fatos, para justamente a gente descobrir o que... Então a hoje gente você tem o boatos.org, por exemplo. tem né? Boatos, tem a agência Lupa, então você pode hoje, desconfiando de uma notícia, você pode buscar se ela é fake ou não. Se você colocar no buscador fake ou não e tal notícia, você consegue chegar, né, em artigos de agências que já checaram aquele fato para você. Agora, vocês acham que o conteúdo pode ter algumas armadilhas ali para que ela seja forjada e que realmente ela atinge uma determinada pessoa e pode até destruir com a pessoa, com a carreira da pessoa, por exemplo, né, no seu caso? Vocês acham que ela é feita para isso, a fake news? Acho que a fake news ela tem vários propósitos, né? Como o Thiago falou no começo, ela pode ser desde para gerar algum retorno para quem está criando, através, às vezes tem um blog, um site, quer gerar monetização, quer atrair visitação, ele gera uma notícia, porque a gente sabe que as fake news elas se disseminam muito rápido. Vão gerar muitos cliques, vão gerar muitas visualizações e ele tem um retorno, né, financeiro. Outras não, outras são até mesmo concorrências de empresas, que para denegrir a imagem de um produto ou de uma empresa, para causar, né, trazer aquele cliente. Então, a política, né, a gente também tem essa questão na política, a gente viu nas eleições de 2018 aquela briga, né, de várias fake news e desmente, não mente. Então, acho que ela se serve a vários propósitos diferentes. Além disso, tem a agressão também, né? Como a gente tem um exemplo que aconteceu no Guarujá, né? Sim, bem triste. Bem triste, né? Que uma moça morreu, uma senhora morreu, porque ela foi confundida com uma sequestradora de crianças. Isso. E essa notícia foi divulgada, compartilhada no Facebook. Foi. Várias vezes chegaram até ela, né? A gente estava falando sobre Exatamente. isso. Né? É trágico porque a gente não entende o poder que a rede social tem, né? Tem um lado do digital que as pessoas ainda não entenderam, que é realmente que ele abala a vida das pessoas. Seja o hater, quem que é o hater? O hater é aquela pessoa que vai e critica, né? Hate vem da palavra ódio. Então ele vai lá e ele está xingando e ele está ofendendo. E você sabe que é engraçado? Vocês sabem quem que é o artista, a personalidade brasileira que mais sofre hater no Brasil? Dá um chute aí, Marcelo. Silvio Santos? Não. Anitta, Anitta não, é Pablo- uma mulher. Pablo Vittar. Não, é Sabrina Sato.
Você fala, pô, mas por quê? O que que as pessoas têm Talvez contra pela essa influência positiva que ela tem, de número de seguidores ou Porque não? primeiro, né, pela abrangência, porque você não estaria lá se você não fosse forte, mas porque ela é mulher, porque ela é bonita, porque ela faz de sonsa, então o pessoal Bem-sucedida. tá, sua fez, não Ah, é? sei, e ela sofre ali diversas ofensas, é a pessoa que mais é ofendida digitalmente no Brasil, né? Então acho que as pessoas têm que ganhar muita consciência, porque como a gente falou aqui lá no Guarujá, né, uma senhora foi confundida com uma sequestradora por causa das Foi redes linchada, sociais, né? foi linchada até a morte, e o pessoal acha que agora é o justiceiro, são os Batmans aí dessa nova geração. E muitas vezes é engraçado porque esse hater, ele é uma criança de 16 anos de idade, 15 anos de idade, que mora lá no Acre e que está na sala de TV do lado da mãe, da cozinha e tal. Então ele se sente protegido, ele não Ele está acha que atrás de uma aquela... tela de computador, atrás de um O Isso, celular, anonimato, né? né? né, Anonimato, da... né? Dá um negócio grande. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, mas ela dizia algo mais ou menos assim: você colocava 20 pessoas numa sala e pedia para elas interagirem. Aí essas pessoas trocavam ideia mais ou menos em ordem de grandeza, com 4 ou 5 pessoas. E depois você colocava essas 20 pessoas em computador e jogava elas dentro de um chat. Elas trocavam ideia mais ou menos de 15 a 20 pessoas, ou seja, elas falavam com quase todo mundo, uma vez que elas estavam protegidas por um ambiente digital, né? E aí quando a gente vai para essa história da fake news, o cara põe uma foto mais bonita do que ele é. Ele meio que a vida dele é meio fake no digital, né? Ele não faz um post, olha, tô indo comer uma esfirra aqui no posto de anteontem, Que é o né? dinheiro que eu tenho. Que é o que tá dando para hoje. Ele vai esperar o momento certo, que ele tá no restaurante legal da cidade, que ele tá ali num churrasco para pôr a foto da carne, do peixe, daquilo que vai ostentar. Então, a fake news ela é um pouco maior do que simplesmente isso que a gente vê hoje de uma notícia falsa sendo compartilhada, né, com X motivos por trás. Ela está no nosso dia a dia, quase que enraizada na nossa sociedade. Ô Everton, e você que tem um canal no YouTube, né? Milhares de seguidores, você já sofreu esse tipo? Sempre. Alguma fake news já te atingiu? Sempre, normal. Fake news que eu lembre, não. Mas haters, por exemplo? Haters sempre vai existir, né? E realmente, se você não tem ali um preparo, comportamental, você fica abalado, porque pode ter 100 elogios, mas você vai prestar atenção naquele comentário do hater, né? Então, então você tem que tomar cuidado para não, né, acabar te abalando. E muitas vezes, a fake news, quando ela Só é gerada... lembrando que o hater é aquela pessoa, né, que está ali atrás, tá ali que no odeia você, que né? está no anonimato só para causar, né? Na verdade, ele é carente, causando, né? é Ele é verdade. carente, ele quer causar. E muitas vezes a fake news, quando ela é disseminada, e como a gente falou, tem os bots para disseminar, também tem os bots para comentar na fake news, para fazer ela interagir, porque nas redes sociais, quanto mais há interação nas publicações, seja no Facebook, no Instagram e no YouTube, quanto mais interações, mais ela vai ser disseminada. Então, tem os bots também que comentam sobre a fake news. E aí, muitas vezes você está batendo boca, e às vezes nem é o carinha de molequinho de 8 anos, às vezes é um robô que está ali com o propósito de te responder para gerar um diálogo e isso, a fake news ir ganhando mais proporção. E qual que é a rede social que mais divulga fake news? Tem esse dado? Dá para a gente falar disso? Olha, eu diria com propriedade que é o WhatsApp. Eu também. WhatsApp. Eu vi uma pesquisa da AppSafe, que eles fazem monitoramento, segurança, antivírus e tudo mais, e eles fizeram um estudo que onde eles fazem mais, que eles também têm ferramentas de tentar prevenir fake news, 93% era o WhatsApp que eles identificavam. Então, Posso falar uma coisa Claro, engraçada claro. no WhatsApp? Quando alguém compartilha, sabe aqueles textões que vêm, que meio que sem autor? Hoje, o WhatsApp até, pensando nessas precauções, ele coloca que aquele texto foi encaminhado de alguém. Mas antes... Reenviado, né? Enviado, né? E tal. Quando você transmitia esse texto, as pessoas achavam que você tinha escrito ele. Então, assim, principalmente em grupo de família, rolavam uns debates, aí eu virava, né, explicava para minha mãe e para meu pai, é o seguinte, ele não escreveu aquilo, não é a opinião dele, ele pegou um texto e ele compartilhou, mas a pessoa não conta que aquele texto não é dele, e muitas vezes aquele texto nem tem autor, foi alguém lá que foi e escreveu. Então, isso é um outro problema aqui, que é assim, da onde surge aquela informação?
Né? Quem Sim. foi o cara que criou aquele diálogo, que criou aquela história? E as pessoas não se apegam a isso e vão transmitindo essa verdade, e aí a minha credibilidade, ou a credibilidade do meu tio, do meu pai, do seu amigo, ela passa para o outro que você enviou a mensagem. Então a pessoa não está mais atrelada à mensagem, ela está atrelada à credibilidade que ela tem em você. Fala assim, não, o Marcelo é um cara legal, ele é nota 10, tal. Então se ele me mandou isso, aquilo é verdade. Não pela informação, mas pelo Marcelo. E como é que a gente faz? Existem dicas para não cair nas fake news? Tem algumas, mesmo seguindo todas ainda há o risco, né? Mas medidas que eu tomo. Sempre, no caso do WhatsApp, verificar se vem um link, né? Porque muitas vezes é o textão do WhatsApp que vem com um print screen falseado, mas verificar o link, verificar se realmente é daquela fonte e depois que você pesquisar, você pode pesquisar aquela notícia em outros sites, porque normalmente aquela notícia não vai estar só num portal, principalmente se for uma notícia tão alarmante como se trata de uma fake news. Então, quando você busca no buscador pelaquela notícia, ele vai estar sendo noticiada por vários outros veículos. Aí você vai ver nos veículos que você tem mais confiança. E sempre tomar cuidado com o imediatismo também, né? Muitas vezes você é pego pelo imediatismo, já quer sair divulgando, então acredito que ter fontes confiáveis, pesquisar em mais de uma fonte. E muitas vezes, dependendo da fonte, do link que você cria, às vezes eles mandam um link que cai num site que parece um grande portal, mas não é. Como a gente tinha aquele golpe do banco, que parece que você está no banco e não está, também acontece com as notícias. Então tem que pesquisar mais de uma fonte, com certeza. E você, Thiago? Olha, tem um ditado que diz que você é o que você compartilha, né, nesse novo formato digital. Então a minha dica seria assim, compartilhe o menos possível. Né, se envolva o menos possível. E quando você se envolver a esse ponto, porque a regrinha básica do seu engajamento é compartilhar, é a coisa mais importante que tem no mundo digital, depois comentar e só aí curtir. Então, assim, o compartilhar é muito sério. Quando você está enviando a notícia para frente, quando você está passando ela para frente, é uma coisa muito séria que as pessoas ainda não conseguiram perceber, né, a sutileza desse ato. Então, a minha dica é assim, compartilhe o menos possível, só algo que realmente, que você foi, que você pesquisou, como o Everton falou, que você checou e tal. Se você tiver todo esse cuidado ao compartilhar, você vai estar já evitando assim 90% do alarme. Porque o comentar, quando você comenta alguma coisa, você compartilhou lá uma fake news, que um jogador de futebol estava vindo para um time e ele não estava. Eu fui lá e escrevi, pô, que legal. Aquilo acabou ali, o meu que legal. Eu curti o comentário, também acabou ali. Mas quando eu compartilho aquilo para frente, aí vem toda uma rede minha que está vendo aquilo. E aí aquele jogador, que geralmente o pessoal também faz isso de sacanagem, de especulação, porque não quer que o cara vá, ou porque... Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você está servindo a um mal maior, né? E aí até vem esse apelo emocional, igual ele falou, é a criancinha com câncer, não sei o quê. E a maioria, você pode ter certeza que é tudo boato. Se você quer ajudar alguém, procure as instituições corretas, as igrejas corretas, as entidades corretas dentro de cada segmento, né, da fauna, da flora, dos animais, você vai lá achar quem faz aquilo. E se você tiver muita cautela na hora de compartilhar, você já está ajudando muito aí o mundo digital. E dependendo da rede social, você consegue comentar em cima daquela fake news, né? Então não é só, é o que você falou, né? É o seu nome que está ali, é a sua imagem que está ali, então isso é muito importante. E quando existe muito também fake news de celebridades, né? Então muitas pessoas públicas, você pode checar na própria fonte, você pode entrar no perfil da pessoa para saber se é realmente, muitas vezes, né, as pessoas públicas usam suas redes sociais para desmistificar uma fake news sobre elas mesmas, né? Então, vocês acham, só para a gente, considerações finais, um dia isso vai piorar? Está cada vez pior ou um dia vocês acham que as fake news vão serem mais brandas e a gente vai só compartilhar informações corretas, como, né, a gente já tem sites aí que apuram as notícias, ou vocês acham que isso vai viralizar cada vez mais? Eu acho que essa questão do comportamento, como meus filhos, tenho 2 filhos de 8 e 9 anos, eles já estão inseridos nesse contexto, então eles já vão sendo educados. A gente não tem hoje uma matéria na escola. Falta isso na nossa educação, falta, né? Um comportamento nas redes sociais, ou ética na internet, né? Acho que tem essa questão também. Então eu acredito assim, que conforme vai vindo essa nova geração, eles já vão tendo ali uma certa malícia em relação a esse tipo de comportamento, saber o que
está divulgando, eles são mais tecnológicos, digamos assim, né? Então, para eles é fácil pesquisar, tudo mais. Então, eu sou otimista. E, ao mesmo tempo, os algoritmos também, né, vão melhorando. Então, acredito que, como está, acredito que vai melhorar. Você, rapidamente, já. Bom, eu acho que tudo é cíclico, né? E a gente está chegando no ápice e depois vai melhorar. Não tem muito o que falar. Acredito que, como ele, as futuras gerações vão ter um comportamento digital muito melhor. E eu acho que vem um pouquinho da nossa, vamos dizer assim, da nossa hombridade ali de ser mais transparente e ser menos fake no dia a dia. Eu acho que muito do nosso comportamento, que é um comportamento fake, que faz essa sociedade também ser fake. E quando isso vai amadurecendo, vai se trocando, a sociedade também vai se moldando nesses novos parâmetros. Vamos aguardar, então. Muito obrigado pela participação de Obrigado a vocês. Eu agradeço ao Everton Viana. Ele atua há mais de 20 anos com tecnologia e está entre os 10 maiores influenciadores digitais da área, além de prestar consultoria sobre boas práticas na internet, inclusive sobre as fake news. E meu muito obrigado também ao Tiago Valadares. Ele é especialista em comportamento digital, sócio da Seven Grupo Digital e é empreendedor no mundo digital há mais de 10 anos. Já criou um site de compras coletivas e uma empresa de games. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau!